Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, famoso DECNEI. Então, para quem já viu o vídeo da Constituição Federal, o da LDB e o da Diretriz Curricular Nacional, eu fiz um resumo bem simples, até porque os princípios, os direitos e os deveres, as bases legais da Constituição Federal e da LDB já vai dar uma base para a Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil. Então, o que eu acho mais importante mencionar, que geralmente em concursos o Centro de Seleção cobra a Diretriz Curricular Nacional, LDB e um pouquinho da Constituição, não aprofunda muito. Então, o artigo 5, as instituições de educação infantil, elas educam e cuidam. Então vejam, a centralidade, a inseparabilidade do cuidar e do educar aparece aqui, ó. Às vezes a professora fala assim, eu não sou obrigada a cuidar de menino, eu não sou obrigada a dar banho em criança. Então aqui está dizendo que é obrigado a educar e a cuidar em creches e pré-escolas. Então, CMEIs, enfim, ou escolas que atendem a pré-escola de 4 a 5 anos, cabe esse trabalho. Ou seja, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, DECNEI, ele regulamenta a educação nos espaços e instituições não domésticos, submetidos a controle social. Então, tem que ter matrícula, tem que ter um dossiê, um acompanhamento, emissão de relatórios, de acompanhamento do trabalho pedagógico, e cuidado é indissociável ao processo educativo. Então, quem é professor e professora da educação infantil obrigatoriamente tem que cuidar das crianças, ok? Acaba meio que fazendo um papel de pai, de mãe, de psicólogo e um pouco mais. Não só na educação infantil, mas no ensino fundamental e médio, a escola acaba tendo que fazer isso. E aí, o que é que se diz a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil? Que não é uma promoção automática. Então, quando você está trabalhando ali as aprendizagens, a socialização, as interações, as brincadeiras, a ludicidade, não é uma promoção automática. Você tem os conteúdos a serem trabalhados e, em cada etapa, porém, a criança precisa compreender minimamente aquilo que está sendo trabalhado. Não pode, eu fiz aqui, tá bom, se aprendeu ou não aprendeu. Claro que é feito um relatório para acompanhamento de evolução, tá? Então, se cair na prova que a promoção é automática, aqui, o DECNEI aqui está dizendo que não. O combate à repetência não é descompromisso com o ensino-aprendizagem. Então veja, você não pode uma criança de 4 anos ou de 5 anos na educação infantil ser reprovada. Ela foi reprovada porque não aprendeu quais são as partes do corpo humano. Então quer dizer, não pode, você tem que ensinar novamente, tentar recuperar, cuidar para que ela não repita de ano. Porém, isso não significa descompromisso. Bom, ela não aprendeu, então aqui eu vou promover porque a criança é pequenininha. Não, tem que ensinar, ela tem que compreender aquele conteúdo que foi trabalhado. E a proposta curricular deve ter como eixos norteadores as interações e brincadeiras. Então, na educação infantil, basicamente, a ludicidade, por meio das interações e de brincadeiras, é a forma de trabalho e que a criança vai aprender, certo? Então, esse é o ponto principal. Às vezes a gente vê muito na educação infantil, o pessoal recebe as crianças, não sabe o que fazer, aí começa a alfabetizar, criança de 3 anos. E não é a ideia, seria aqui interação e brincadeira, ludicidade. Ela vai aprender, vai formar as bases, os conceitos iniciais, para depois, no ensino fundamental, de fato, o processo de alfabetização transcorrer naturalmente. E aí, o artigo 6 vai falar dos princípios das propostas pedagógicas, que são 3, princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos. Os princípios éticos diz respeito ao quê? Respeito ao bem comum, ou seja, a criança
já ter uma noção básica de ética, de como conviver com os coleguinhas na sala de aula, dentro da escola, respeitar o patrimônio público, respeitar o próximo, os princípios políticos, cidadania e ordem democrática. Então, quando chega na sala, geralmente tem uma organização de fila, o momento do lanche, do intervalo, da chegada da professora. E aí tem todo um trabalho que é feito. Os estéticos seria a sensibilidade, a criatividade. Então, a criança vai ali aprender a pintar, a desenhar, enfim, a cantar, todo um processo lúdico. Então, esses 3 princípios é importante a gente conhecer, ter isso em vista para uma eventual prova de concurso, e o artigo 11 que fala da transição para o ensino fundamental sem antecipar os conteúdos. Então veja, a criança de 5 anos na educação infantil, na pré-escola, ou seja, uma parte da educação infantil que já está na educação básica, ela não pode, eu vou antecipar os conteúdos aqui do primeiro ano já para alfabetizar. Não, a transição não pode ter antecipação desses conteúdos, tem que ser só os conteúdos da educação infantil. E depois, no ensino fundamental, será trabalhado os conteúdos mesmo de alfabetização. Então, em linhas gerais, eu acho que isso aqui já dá para ter uma noção. Quem quiser depois aprofundar, não é muito cobrado, não é muito explorado, porém eu achei importante colocar essa parte para que todos conheçam, ok? Por hoje é só, pessoal.